Oi, gente, tudo bem? Essa aula de estudos epidemiológicos, começando aí a parte 1 para vocês dessa apostila do Medicurso. E eu começo aqui, gente, de uma forma assim, bem introdutória mesmo, para a gente entender também o motivo, que às vezes uma questão ou outra pode perguntar isso para a gente, ou até para a gente entender a essência do negócio, vamos colocar dessa forma. Então eu coloquei ali, ó, surgiram através da tentativa da explicação dos fatos, com a formulação de hipóteses que se mostram como respostas possíveis aos problemas. Como assim? Pessoal, na verdade, ao longo do tempo, principalmente meados de 1850, 1870, alguns pesquisadores começaram a ver o que a princípio todos achavam que era questão basicamente do acaso, começaram a ver que existia sim uma relação. Então, vários pesquisadores, na apostila de vocês tem isso, eles viam uma coisa assim, peraí, essa enfermaria aqui tem muito mais infecção do que aquela ali. O que será que está acontecendo? E elas estão no mesmo andar. O que será que está acontecendo aqui? Será que o tipo de ação preventiva, ou o tipo de fato, ou o tipo de remédio que a gente está usando numa é diferente da outra? Então é isso. Pessoal, eles começaram a avaliar, ou tentar avaliar, uma explicação real dos fatos, começaram a formular hipóteses. Testavam ou não essas hipóteses. Daí que vieram os estudos epidemiológicos, pessoal. Para vocês entenderem, não veio do nada. Veio de uma tentativa de eu resolver os problemas através de hipóteses que eu formulava e depois testava. Tranquilo, pessoal? Mas espera aí, hipóteses, como eu pergunto aqui para vocês, exatamente, hipóteses. Por quê, gente? Como eu botei aqui embaixo. A pesquisa epidemiológica, ela sempre tenta responder a uma hipótese. Eu gero uma hipótese. Espera aí, será que o fumo leva ao câncer de pulmão? Será que comer melancia, não sei, leva ao câncer de pulmão? Eu não sei. Então, na verdade, eu tenho uma hipótese, eu formulo. Eu posso testá-la ou não. E aqui está embaixo, ó. Se uma dada variável de exposição constitui ou não um fator de risco de certa patologia. Essa é a alma de qualquer estudo epidemiológico, gente. É eu entender, será que isso que eu estou pesquisando é um fator de risco ou será que não é? Será que tem relação com o meu desfecho ou será que não tem? A minha hipótese pode ser incorreta. Eu posso achar que está certa, mas na verdade ela não está certa. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso achar que essa hipótese está errada, não tem nada a ver, mas na verdade ela está correta. Tudo isso é possível. Essa é a ideia e aqui a gente inicia os estudos epidemiológicos, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, gente. Entendendo agora o tipo de variável, porque eu comentei sobre a variável no slide anterior. Porque a ideia aqui, as minhas hipóteses, são para ver se as variáveis têm relação umas com as outras. Então, começando aqui com os tipos de variáveis, pessoal, eu separei aqui como está na apostila de vocês. Tem a variável independente, ou exposição, que seria aquele famoso fator de risco. É independente por quê? Porque a exposição o paciente já tem. Eu vou só analisar essa exposição. Beleza, gente? Por isso que é independente. É a causa, ou seja, o risco de um agravo. Fica sempre no eixo X de um gráfico. E também tem a variável, pessoal, dependente ou desfecho. Ou seja, é o desfecho, é o que vem depois do meu fator de risco. Lembra da relação causa e efeito? Aqui seria a causa, aqui seria o efeito. É o agravo pesquisado, ou seja, é o desfecho analisado. Fica sempre no eixo Y. Pegaram isso? Às vezes uma questãozinha ou outra pode perguntar essa base mesmo de estudos epidemiológicos, que é isso aqui que vocês viram aqui comigo. Beleza? Agora, a natureza da variável, pessoal, tem duas essencialmente. A quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, como o nome já diz, gente, avalia a quantidade. São as que se diferenciam apenas pelo grau, ou seja, são valores numéricos. E pensando assim, gente, a gente pode pensar, e como está aqui do lado, ó, que as variáveis quantitativas elas têm dois tipos. Tem as variáveis contínuas e tem as variáveis descontínuas. As contínuas, pessoal, são aquelas que permitem uma fração, como, por exemplo, a altura. Uma pessoa mede 1,76 m, uma pessoa mede 1,82 m, é isso, contínua, permite fração. Uma pessoa pesa 80,5 kg, é isso aqui. Temperatura, 36 graus,5, é isso aqui, uma variável contínua. Uma variável descontínua, pessoal, só assume números absolutos, sem frações. Por exemplo, número de filhos, beleza? Uma pessoa, um casal tem 3 filhos, acabou. Não tem como ter 3,5 filhos. Frequência cardíaca também, frequência respiratória também. A frequência cardíaca de um paciente é 60 batimentos por minuto. Frequência respiratória de uma pessoa é 18 incursões respiratórias por minuto. Não permite frações. Aqui embaixo, na descontínua. Na contínua permite. Beleza, gente? E a variável, como eu botei aqui para vocês, qualitativa, representa as características de uma amostra. Por exemplo, o sexo. Sexo masculino, sexo feminino.
Beleza? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Aqui é a base mesmo. Essa parte aqui de baixo, pessoal, seria o mais importante do slide. É direto cair isso em prova. Ele pergunta mesmo, a variável tal é uma variável de qual tipo? E você agora vai saber. Combinado? Vamos lá. Vamos lá, gente. De que depende, como eu coloquei lá em cima a pergunta, de que depende a escolha do meu tipo de estudo? A gente sabe, e mesmo vocês já tendo a aula, já tendo assistido a aula, ou não, a maioria de vocês considera assistiram, a gente sabe que tem vários tipos de estudos. Até pelo conhecimento que de repente vocês trazem porventura da faculdade de vocês. Mas como é que eu vou escolher o meu tipo de estudo? Botei aqui, ó, a natureza e a frequência da doença, o tipo de exposição estudado e a sua prevalência. Será que o fator de risco é comum? Será que é raro? Será que a minha doença é comum? Será que é raro? Não sei. Do conhecimento existente sobre a relação exposição-doença, a relação causa e efeito. Será que já tem outros estudos demonstrando isso? Ou é estudo totalmente novo? E dos recursos disponíveis que eu tenho? Se eu tiver muito estudo sobre aquilo, eu posso fazer um tipo de estudo que eu reúno esses estudos, chamado meta-análise. Só para a gente dar uma palhinha aqui, vocês vão ver isso ao longo da aula. Beleza, pessoal? E essencialmente agora, gente, os tipos de estudo, colocando de uma forma bem genérica, bem ampla. Eu divido aqui para vocês como está na apostila. Descritivos e analíticos. E como eu botei ali, gente, os descritivos, eles apenas descrevem. Eles não fazem, vamos colocar dessa forma, assim, uma investigação muito profunda. Eles apenas descrevem. Eles citam a hipótese, mas eles não testam essa hipótese, pessoal. Essa é a ideia do estudo descritivo. Ele só descreve. Olha só, eu vi isso, aconteceu aquilo. Essa relação pode existir, mas ele não testa a hipótese, ele só cita. Existe essa hipótese. Eu tenho a hipótese que comer melancia causa câncer de pulmão, mas eu não testei. Eu não acompanhei ao longo do tempo. Eu só olhei e fiz essa relação. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. Como eu coloco aqui para vocês, eles citam muito bem frequência, distribuição. É comum, pessoal, um tipo de estudo descritivo falar assim, ó, o estudo analisou a incidência ou a prevalência, tanto faz, que eu vou falar isso depois para vocês, mas analisou a incidência ou a prevalência de acordo com o ano. Então, um ano a incidência era 20, no outro era 30, no outro era 40. A prevalência também pode ser vista assim. Ele bate, vamos dizer assim, pessoal, uma foto do momento. Ele olha aquele momento. Beleza? Pode fazer uma relação causal ou não. Mas ele não testa essa hipótese. Ele só cita a hipótese. Como eu coloquei ali alguns exemplos, série de casos, estudos ecológicos ali, gente, ou estudos seccionais. São exemplos tradicionais desse tipo de estudo. Tá bom, pessoal? Estudos analíticos. Aí a ideia é outra. Eles analisam o achado. Porque eles testam as hipóteses. Ele formula a hipótese e ele testa. É geralmente um estudo mais longo, é um estudo mais caro, como os exemplos que estão aqui. Aqui eu investigo a relação causa e efeito. Eu investigo a relação fator de risco e agravo. Exemplo, coorte, caso controle, ensaio clínico. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir com os tipos de estudos ainda. Vamos lá. Vamos lá, gente, seguindo aqui com os tipos de estudos. E agora eu vou colocar de uma forma mais específica para vocês. Começando lá, gente. Um estudo ele pode ser agregado ou ele pode ser individuado. Gente, pega sempre a ideia da palavra. O estudo agregado, concordam comigo, que é um estudo, só como eu botei aqui, ó, uma população observada como um todo. Eu vejo uma população inteira. Não faço nenhuma distinção de indivíduo de forma singular. Eu não olho indivíduo por indivíduo. Eu vejo um todo. Aqui são vistas características de um grupo e não individuais das pessoas. O estudo do tipo individuado, não. Aqui os indivíduos são vistos em sua singularidade, sendo possível distinguir, por exemplo, expostos de não expostos, sadios ou doentes. Porque se eu vejo o indivíduo pessoa a pessoa, eu consigo ver. Peraí, esse aqui foi exposto, esse aqui não foi exposto. Esse fumou, esse não fumou. Os agregados não. Eu posso olhar de uma forma geral. De 100 pessoas, eu vi que 20 fumaram. Mas eu não sei quem individualmente fumou ou não, porque o estudo foi agregado. Eu vi o todo. Beleza, galera? É isso aí, vamos lá. Seguindo, gente, o estudo também pode ser observacional ou intervencionista, como eu botei aqui para vocês. O estudo observacional, gente, é aquele tipo de estudo que não é feito qualquer intervenção. Eu só observo o que está acontecendo, beleza? Beleza, pessoal? Como está aqui, ó. Apenas observamos o desfecho de acordo ou não com o fator de risco estudado. É um estudo observacional. Eu só vejo, a população já está ali. O fator de risco e o desfecho já estão ali. Eu não faço nenhum tipo de intervenção. Aqui embaixo, não. O estudo intervencionista, como o nome já diz, pessoal, neste estudo é feita uma intervenção, é feita uma manipulação. Eu controlo, vamos dizer assim, o fator de risco. Isso cai direto em prova, pessoal, esse tipo de característica assim. Aqui, eu controlo o fator de risco. Eu faço a exposição, beleza? Pode ser ou não fator de risco em análise, como eu coloquei para vocês. Fechou? Vamos lá.
Vamos lá, gente. E por último aqui, o estudo pode ser longitudinal ou o estudo pode ser transversal. Longitudinal, pessoal, pega a ideia, gente. Ele é ao longo do tempo. Ele é longitudinal, como está aqui, pessoal. Olha só. Quando o estudo acompanha os participantes ao longo do tempo, podendo ser para frente, quando eu estudo prospectivo, ou para trás, quando eu estudo retrospectivo. Ou, outra palavra também, para frente é concorrente e aqui é não concorrente. Beleza? Então pode ser para frente ou para trás. Peraí, não entendi, Gustavo. Para trás? Sim, calma, pessoal. Vocês vão ver em alguns tipos de estudos ao longo da aula que também pode ser para trás, esse acompanhamento longitudinal. Já acompanhamento transversal, não. É quando o estudo não acompanha os participantes. Ele apenas os vê num determinado momento. Eu tiro uma foto de um momento. Eu vejo aquele momento. Esse é o estudo transversal, só naquele momento. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora estudando os tipos de estudo. Já vimos as características desse estudo, a definição de cada um. Mas agora a gente vai ver os tipos. Começando com um dos mais famosos, estudo do tipo coorte, como está ali. E eu, gente, como é o estilo nosso aqui, coloquei aqui em cima já uma explicação, uma síntese desse estudo. Está ali, ó. É aquele que observa a exposição, ou não, a um fator de risco e acompanha o indivíduo ao longo do tempo, observando, ou não, a ocorrência do desfecho. Entende, pessoal? O estudo de coorte é aquele em que eu vejo, peraí, essa pessoa está sendo exposta ou não a um fator de risco. E aí eu vou acompanhando, essa pessoa fuma ou não fuma. E aí eu vou acompanhando ao longo do tempo, para ver se o desfecho acontece ou não. Essa pessoa tem câncer do pulmão ou não? Vamos entender melhor? Olha o desenho para vocês, que legal aqui. Está aqui, gente. Eu pego os indivíduos e comparo. Não fumam, sem fator de risco, fumam. E tabagismo aqui é só um exemplo, beleza, pessoal? Com fator de risco. E eu vou acompanhando ao longo do tempo para ver. Ele não fica doente ou fica doente? Aqui é a mesma coisa. Não fica doente ou fica doente. Essa é a ideia. Beleza, pessoal? E já começa a raciocinar, gente. Quais são as vantagens desse tipo de estudo? Botei aqui para vocês, pessoal. É o melhor para avaliar incidência. E nunca mais esquece disso, gente. Nunca mais esquece disso. É o melhor para avaliar incidência. Por quê? Porque se eu olho ao longo do tempo e vou acompanhando, buscando ou não a ocorrência da doença, concorda que eu vejo a incidência? A gente já vai ver o que é isso. Mas só para lembrar, a incidência total de casos novos de uma doença. Então, o estudo de coorte é o melhor para ver incidência. Não esquece mais disso, pessoal, porque eu vejo o total de casos novos. É o melhor também para ver a história natural das doenças, porque eu acompanho ao longo do tempo, eu vejo o surgimento dessa doença. É excelente também, gente, para um fator de risco raro. Não entendi, Gustavo. Pega só a ideia, pessoal. Pega a ideia agora. Se o estudo de coorte, como eu comentei com vocês, eu saio do fator de risco, eu tenho o fator de risco na minha mão. Beleza? Eu saio do fator de risco, eu comparo. Expostos e não expostos ao fator de risco. Então eu saio com ele na minha mão. Então eu pego um fator de risco, sei lá, muito raro. Qualquer que seja ele. Fator de risco muito raro. Sei lá, quem gosta de bombom de banana na caixa. Fator de risco muito raro. Então aqui, como é um fator de risco raro, eu tenho que ter ele na minha mão. Então já sintetizo, antes de começar meu estudo, as pessoas que gostam de bombom de banana e as pessoas que não gostam. Porque é um fator de risco raro, então eu começo já com o fator de risco na minha mão. Essa é a ideia do estudo de coorte. Ele é o melhor para fator de risco raro. Além disso, ele permite uma análise de vários desfechos. Porque se eu vou acompanhando ao longo do tempo, eu posso ver, baseado no fator de risco estudado, a ocorrência de várias doenças. Não precisa ser só uma. Tabagismo eu posso ver câncer de pâncreas, posso ver câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de laringe, tanto faz. Por isso que ele é bom. Agora ele também tem desvantagens, olha lá, pessoal. Ele é caro, claro, gente, porque ele é um estudo longo. Ele é muito suscetível a perdas. Porque se ele é um estudo longo, ele é suscetível a perdas. Perdas porque o paciente simplesmente pode não querer mais participar do estudo, ou porque o paciente pode ir a óbito, então ele é muito suscetível a perdas. E ele é péssimo para doenças raras. Não entendi, Gustavo. Olha só, pessoal. Se eu saio do fator de risco e vou acompanhar ao longo do tempo em busca da ocorrência ou não da doença, se a doença for rara, o estudo vai demorar cada vez mais. Então ele é péssimo para doença rara. E ele tem o famoso viés de seleção. Vamos comentar mais o que é viés, pessoal. Mas viés seria como se fosse um erro do estudo, pessoal. O viés de seleção é quando a minha escolha foi incorreta. Então, qualquer tipo de estudo que é muito longo, o viés de seleção fica mais à mostra. Porque eu, sem querer, posso ter pego só paciente idoso para o meu estudo. Os idosos têm mais chance de sair do estudo, ou porque têm baixa aderência ao tratamento, ou porque morrem, ou porque saem do tratamento. Essa é a ideia. Beleza, gente? Então agora, pessoal, para fechar a ideia com vocês, o estudo de coorte, então, gente, ele é longitudinal ao longo do tempo, ele é
individuado e ele é observacional. Beleza? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Tranquilo? É isso aí. E agora, pessoal, aqui embaixo eu botei assim, ó, mas prospectivo ou retrospectivo? Gustavo, você falou que o estudo longitudinal ele pode ser qualquer coisa. Ou prospectivo, quando ele vai para frente, ou retrospectivo, quando ele vai para trás. Exatamente, o coorte tem isso. Eu vou dar essa explicação com um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo assim, pessoal, de um estudo de coorte prospectivo. Eu, ou você que está me assistindo, hoje resolvo pegar no seu ambulatório pacientes tabagistas e não tabagistas. E acompanhar ao longo do tempo, até 2020, por exemplo, 2030, a incidência ou não de câncer de laringe. Você está fazendo um estudo de coorte prospectivo. Agora, se você quer fazer um estudo de coorte retrospectivo, que com certeza vai ser mais curto e mais barato, como é que você faz? Você vai lá no seu hospital, pega os prontuários da década de 90 e olha os pacientes em 1990 que fumavam e que não fumavam. Separa em 2 grupos. E vai acompanhando esses pacientes, olhando o prontuário mesmo, até, vamos dizer assim, o ano 2000, para ver a incidência ou não de câncer de laringe. Repara que você começou o estudo no passado, foi para o futuro em relação àquele passado, e interrompeu no momento que também estava no passado. Esse seria o estudo de coorte retrospectivo. Pegaram? Essa é a ideia, nunca mais erra. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, gente. Estudo do tipo caso-controle agora. Começando entendendo o estudo, pessoal, tá ali, ó. É aquele que sai dos casos, que são os doentes, e dos controles, que são os sadios, e observa, olha lá, pessoal, para trás a ocorrência ou não do fator de risco. Pessoal, vamos entender então esse estudo. É aquele estudo que eu pego os doentes, seguindo no mesmo exemplo. Eu pego o paciente que tem câncer de pulmão, pego os pacientes que não têm câncer de pulmão, pego os 2 grupos, os que têm são os casos, os que não têm são os controles, e eu olho para trás, posso perguntar para eles, posso simplesmente olhar no prontuário deles, eu olho para trás para ver se eles se expuseram ou não ao fator de risco. Saber assim, vocês fumaram? Você que tem câncer, fumou? Você que não tem câncer, fumou? Essa é a ideia, gente. Beleza? Eu olho para trás aqui. Então aqui, com certeza, é um estudo longitudinal retrospectivo. Beleza, pessoal? Essa é a ideia que vocês tenham. Tranquilo? Além disso, é observacional também, porque eu não faço nenhum tipo de intervenção. E é um estudo individuado, que eu pego caso a caso. Vamos entender melhor. Olha lá o desenho, olha lá que legal, gente. Está aqui. Aqui eu pego os indivíduos, os doentes que são os casos, não doentes que são os controles, e olho, ó, para trás, para ver quem se expôs ou não ao fator de risco. Ele tem também, gente, como qualquer um, vantagens e desvantagens. Olha lá, pessoal. Vantagens. Ele é fácil, ele é rápido, porque eu olho nesse momento e olho para trás. Posso olhar ali no prontuário rapidinho. Ele é barato, ele permite a análise de vários fatores de risco. E ele é ótimo para doenças raras. Não entendi, Gustavo. Mesma ideia, pessoal. Se eu tenho uma doença rara, vamos botar assim, arterite Takayasu, uma doença muito rara. Aqui, eu já começo com a doença na mão. Eu vou lá no ambulatório de reumato e falo assim, ô doutor, o senhor que é reumatologista, o senhor pode me ajudar? Eu quero paciente só com arterite Takayasu. Ah, beleza, aqui a gente tem um monte. Pega esses 50 prontuários aqui. Ah, tá, excelente. Ué, uma doença rara, eu fui na fonte, no ambulatório de reumato, e peguei os pacientes que eu queria. Beleza? Então, por isso que ele é bom para doença rara. Tranquilo? E a desvantagem? Está ali, gente. Dificuldade para formar um grupo controle aceitável, porque às vezes é difícil. O paciente não é doente, e eu tenho que formar um grupo controle aceitável. O viés de memória. Viés de memória, Gustavo, é assim. Pessoal, lembra que eu falei que viés é o erro do estudo? Viés de memória, ele tem uma característica e tem grande relação com o estudo do tipo caso-controle. É o que, pessoal? É um erro em relação à memória do paciente. Pô, continuo sem entender. Pessoal, pega a ideia. Se eu vou comparar os doentes e os não doentes, e vou perguntar, por exemplo, posso fazer um simples inquérito para eles, se eles se expuseram ou não ao fator de risco, concorda comigo que é muito mais provável dos não doentes nem terem dado atenção ao fator de risco. Então o viés de memória é muito maior, porque depende da memória do paciente. Ele pode dizer assim, até por vergonha. Ah, não tive relação sexual sem preservativo, não tive não. Ou ele pode dizer assim, ah, não fumei não. Ele pode dizer isso para mim. Ou porque ele não lembra, ou porque ele não quer dizer, por exemplo. Essa é a ideia. E concordo também, como eu falei, que os não doentes têm muito mais dificuldade de lembrar, porque eles não deram atenção àquilo, eles estão sadios, beleza? Essa é a ideia. E ele é péssimo para fator de risco raro. Por quê? Porque se eu pego a doença e olho para o passado para ver o fator de risco, se for um fator de risco muito raro, pode ser muito difícil achar. Então, por isso que ele é ruim. Só pode observar uma única doença. Claro, porque se eu saio dos doentes e não doentes, eu só posso observar uma única doença. Fechou? Essa é a ideia. Vamos lá. Vamos lá, gente. Estudo agora seccional
ou transversal, ou inquérito, ou de prevalência. Nossa, Gustavo, ele tem todos esses nomes? Tem sim, gente. E você tem que saber todos esses nomes, tá bom? Porque às vezes ele pergunta em prova de pegadinha pra gente. Começando com o conceito, tá ali, gente. É um tipo de estudo transversal. Então, olha só um momento. Em que observamos um grupo individualmente. Olha só, então já sei, já que é transversal, individuado. Podendo descrever hipóteses sem testá-las, ou apenas relatar a prevalência de certo agravo. Pegaram a ideia, gente? Então aqui é um estudo o quê, pessoal? Pega a ideia. Seccional é aquele estudo que eu olho só para o momento. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó. Olha só, eu olhei aqui para uma turma do Med Group, por exemplo. Olhei para uma turma do Med Group e vi que de 100 pessoas, 20 delas estavam mexendo no celular. Vamos colocar dessa forma. Então eu vou lá e anuncio meu estudo. A prevalência de mexer no celular é a cada 100 alunos, 20 mexem no celular. Beleza, fiz o meu estudo. Eu também posso descrever uma hipótese. Eu posso dizer assim, dessas 20 pessoas, eu fui olhar lá na nota dessas pessoas nos nossos simulados, eu olhei que elas têm uma nota melhor do que as que não estavam mexendo. Isso é só um chute, tá bom, gente? Estou brincando mais com vocês. E eu vou lá e descrevo, falo assim, e mexer no celular tem relação com estudar mais, com estudar melhor no simulado. Eu descrevo uma hipótese, mas eu não testei. Essa é a ideia. Pegou, gente? Então, quais são as vantagens desse estudo? Que é um estudo transversal, como eu falei com vocês, é um estudo observacional, como eu falei com vocês, beleza? E é um estudo também individuado. As vantagens dele estão ali, gente. Ele é fácil, ele é rápido, que eu olho só um momento, ele é barato e ele gera hipóteses múltiplas. Porque eu posso relacionar isso com vários fatores de risco. Posso fazer várias relações de causa e efeito. Eu não estou testando, estou só descrevendo, beleza? Essa é a ideia. Por isso que ele é descritivo. E as desvantagens estão ali embaixo. Ele não testa hipótese, não testa nada. Não testo. Eu só falo, mas eu não testo. Não tem como provar, beleza? A confiança nesse estudo é muito baixa. E a outra desvantagem está aqui embaixo. É a chamada causalidade reversa. Beleza, gente? Essa é a ideia aqui para vocês. Pessoal, causalidade reversa é o quê? Gustavo, nunca entendi isso direito. Pessoal, causalidade reversa é o seguinte. É quando eu faço o meu estudo transversal, mas eu não sei o que veio antes. É exatamente isso. Eu não sei o que veio antes. Eu posso pegar um monte de paciente que fuma e que tem câncer de pulmão, mas eu não sei. Eu não sei, eu posso só descrever esse achado e falar assim, e quem fuma mais tem câncer de pulmão. Hoje em dia a gente já sabe que isso é verdade. Mas na verdade, tipo assim, vamos colocar de uma forma mais inicial no século, as pessoas não sabiam disso. Vários médicos recomendavam o tabagismo, inclusive. Então, a causalidade reversa é isso. Por quê? Eu não sabia se, na verdade, o fumo tinha causado o câncer de pulmão, ou o paciente não fumava, teve câncer de pulmão, ficou desgostoso com a vida, ouviu falar, viu em propagandas que fumar é legal, e começou a fumar. Essa é a ideia, gente. Causalidade reversa é isso. Eu não sei o que veio antes. O que veio primeiro? Uma coisa ou outra? Essa é a ideia. Vamos lá. Agora, pessoal, o estudo ecológico, gente, é muito similar ao estudo seccional. Mas aqui a diferença está ali, gente. É um tipo de estudo transversal em que observamos um grupo como um todo. Então, aqui a única diferença é que ele é um estudo agregado, podendo descrever hipóteses sem testá-las, ou apenas relatar a prevalência de certo agravo. É a mesma coisa, pessoal. Só que aqui eu olho um grupo inteiro, e não pessoa a pessoa. As vantagens estão aqui embaixo, pessoal, a mesma coisa. Fácil, rápido, barato, gera hipóteses múltiplas. E a desvantagem é a mesma coisa. Não testa hipóteses, causalidade reversa e a famosa falácia ecológica. Que é o quê, gente? Eu realmente não saber desse grupo, eu fazer uma relação baseada assim, no que eu estou achando. Eu vou lá e olho assim, um povo, eu não sei, católicos e judeus, que é um exemplo muito clássico assim. E eu falo assim, e aqui entre os católicos, mais pessoas se suicidaram, entre os judeus, tanto faz. E eu falo assim, e entre os católicos, mais pessoas se suicidam. Eu vou lá e assumo isso como uma verdade. Mas na verdade eu não olhei pessoa a pessoa. Podem ter alguns judeus naquele grupo de católicos, eu não sei. Essa é a ideia. Esse é o ruim de você usar o todo. Beleza? Pegaram? Fechamos aqui. Vamos lá, próximo, pessoal. Ensaio clínico, gente. Ensaio clínico é vamos dizer assim, um estudo muito singular, que é bem diferente dos outros. Por quê? Vocês vão entender na definição, olha lá comigo, ó. Estudo em que é feito, olha lá, uma intervenção. Acompanhando-se o desfecho que esta intervenção leva. Então aqui, gente, eu faço uma intervenção. É o único. Vocês viram que todos até então eram observacionais. Aqui não. Aqui eu faço uma intervenção. Eu vou lá e faço uma intervenção. O meu fator de risco, ele é controlável. Beleza? Porque eu fiz a intervenção. Essa é a ideia. Então, desfecho a esta intervenção é o que eu vou pesquisar ao longo do tempo. Então, eu estudo longitudinal também, prospectivo também, só que aqui ele é
intervencionista. E, obviamente, pessoal, como eu já estou fazendo uma intervenção pessoa a pessoa, ele é individuado. Pega a ideia aqui, gente, para vocês verem. Olha que legal. Está aqui. Eu pego os indivíduos e separo, ó, entre a minha intervenção e o placebo. Eu pego um comprimido com farinha, que é o placebo, e pego um comprimido com a medicação que eu quero testar. E vejo, peraí, o efeito está presente? A mortalidade caiu? O efeito está ausente? A mortalidade não caiu? Essa é a ideia. Quais são as vantagens? Está aqui, pessoal. A possibilidade de eu controlar a exposição. E ele pega isso, gente, que caiu várias questões esse ano para vocês. Ele é o melhor para a relação causa-efeito. Porque aqui eu faço a intervenção, ela é controlável. Fechou? Essa é a ideia. E as desvantagens estão aqui embaixo. Tem muitos problemas sociais, legais, éticos. O que, gente? A gente sabe que tem várias denúncias de estudos que às vezes não avisam ao paciente que ele está dentro de um estudo. Tem vários problemas em relação a estudo que o paciente não quer entrar, por exemplo, no grupo placebo. E ele é colocado lá. Entendeu? Gera um viés também no estudo. Eles são complexos, eles são longos, eles são caros. Então essas são as desvantagens do estudo do tipo ensaio clínico. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Continuando o ensaio clínico. Com certeza, se você já leu, ou se você assistiu a aula, a maioria de vocês com certeza assistiu, como eu falei, alguém falou lá sobre o Márcio, provavelmente falou sobre randomização para vocês. Concordam? Beleza. Vamos lembrar o que é isso, pessoal? Randomização. Eu coloco para vocês, gente, um resuminho. É quando eu permito uma alocação aleatória dos indivíduos nos grupos. Sendo assim, eu vou reduzir um viés. Eu vou reduzir vários, mas o principal qual é? Pega a ideia, gente. Se eu vou lá e pego 2 grupos no meu ensaio clínico e aloco, mas eu aloco de forma assim, eu quero esse aqui, quero esse aqui, quero esse aqui. A chance de eu errar na minha alocação, na minha escolha dos pacientes é grande. Qualquer estudo pode ter viés. Agora, quando eu faço a alocação aleatória, quando eu separo eles de forma randomizada, eu reduzo muito o fato da minha escolha ter sido incorreta. Então, eu reduzo muito o viés de... Está aqui, seleção. É o viés de seleção que eu reduzo muito. Cai muito em prova isso. Muito, muito, muito. Beleza? Outra característica que é muito comum no ensaio clínico, pessoal, é isso aqui, ó, gente. É o famoso mascaramento ou cegamento. O que é isso, pessoal? É quando eu quero evitar, por exemplo, que o paciente ele saiba a qual grupo que ele está pertencendo. Que às vezes, gente, o paciente saber pode gerar alguns efeitos. Por exemplo, o efeito Halfron é um efeito muito comum. É quando o paciente ele sabe que ele está sendo submetido a uma visão, uma visualização, ou, por exemplo, ele sabe que ele está no grupo da medicação. Então, ele começa a tomar direitinho, porque ele sabe que ele está naquele grupo. Ele sabe que ele está sendo visualizado. Então, ele começa a tomar direitinho a medicação. O que está no grupo placebo, se ele souber, ele vai falar, vou esquecer, isso é farinha mesmo? Então, esse é o estudo simples e cego. Um exemplo clássico. Beleza, pessoal? É quando o paciente não sabe a qual grupo que ele está pertencendo. O duplo cego é quando nem o médico que fez a intervenção, nem o paciente sabe. E o triplo cego é quando nem o médico que fez a intervenção, nem o paciente, nem o outro que vai analisar os dados sabe. Só quem sabe aqui o triplo cego é o gerente do estudo. É uma pessoa só, geralmente. Ou o gerente. Mas só para vocês entenderem, tá bom, pessoal? O triplo cego é quando ninguém sabe. Nem o paciente, nem quem fez a intervenção, nem quem vai analisar os dados. Só sabe o chefe do estudo. E o aberto é quando todo mundo sabe de tudo. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Meta-análise. E meta-análise, pessoal, eu coloquei aqui um gráfico que tem caído muito em prova para vocês. Pega a ideia, gente. Eu vou até ficar um pouquinho aqui na frente do gráfico para vocês entenderem. O que é meta-análise? Meta-análise, pessoal, é simplesmente a reunião de vários estudos para eu formular um estudo próprio. Essa é a ideia, gente. É quando eu pego, por exemplo, eu vou analisar um estudo que já foi feito muitas vezes. Esse mesmo que eu estou dando exemplo aqui para vocês. Tabagismo e câncer. Considera um estudo que já foi feito inúmeras e inúmeras vezes. Eu quero fazer um estudo, um outro estudo agora. Então, para fazer esse novo estudo, eu não vou, porque eu sei que não vai ser nenhuma descoberta, não vou descobrir grandes coisas. Então, eu quero fazer um estudo utilizando outros estudos. Para isso, eu uso uma meta-análise. E esse tipo de gráfico aqui é o gráfico que exemplifica a minha meta-análise, gente. Isso cai muito em prova. Tem uns 4, 5 anos para cá que isso tem caído muito em prova. E entenda o gráfico, pessoal. O gráfico ele se baseia basicamente numa coisa só. Aqui estão os tipos de estudos, olha só. E aqui embaixo, geralmente, tem o meu estudo, a minha conclusão. Eu não vou entrar muito no mérito, pessoal, dos numerozinhos aqui. Os números aqui, a gente vai explicar em outros blocos, seriam as medidas de associação. Ou seja, a conclusão do meu estudo. Eu faço um estudo de coorte, eu vou tirar dali uma conclusão, que é chamado risco relativo, que a gente vai estudar já já. Beleza? Isso é o que vai estar aqui. Todo estudo tem isso, que vai ser aquela conclusão do meu estudo.
Cada estudo tem uma. Olha só, aqui foi 0,71, aqui foi 1,2. Beleza, pessoal? Repara que o quadradinho, o centro do quadradinho, está exatamente no ponto unitário da minha medida de associação. Só para vocês entenderem esse tipo de gráfico, tá bom? E o tamanho do quadradinho é de acordo com o tamanho desse chamado intervalo de confiança aqui. Beleza? Quanto menor o intervalo de confiança, maior o quadradinho. E quanto maior o intervalo de confiança, menor o quadradinho. Já vão entender já o que é isso. Mas só para vocês entenderem, pessoal. Então, aqui no final, seria a conclusão do meu estudo. Aqui é a conclusão do meu estudo. E aqui são outros estudos em paralelos que eu usei de embasamento para formular o meu estudo. Essa é a meta-análise. Quais são as vantagens? Está aqui embaixo. Ele é rápido, ele é barato. Ele tem grande possibilidade da análise de vários estudos ao mesmo tempo. Desvantagens, pessoal, uma das principais, a possibilidade de diferença entre os estudos. Porque eu vou pegar vários estudos, eu não sei se eles são bons. Eu não sei se eles são ruins. Então aqui, por exemplo, é um exemplo clássico. Esse aqui deu 0,71, no caso o odds ratio, que é uma medida de associação muito comum no estudo do tipo caso de controle. Aqui deu 1,26. Ué, se eu for olhar por um, é fator de risco. Se eu for olhar pelo outro, é fator de proteção. Então eu não sei. Essa é a ideia, entendeu, gente? Por isso que isso aqui é uma desvantagem. Tá bom? Fechamos aqui, vamos lá. Vamos lá, gente, questão aqui para vocês. Vamos lá. É um estudo no qual um conjunto de indivíduos sem a doença de interesse é classificado em grupos segundo o grau de exposição. Então, estou vendo expostos e não expostos a um possível fator de risco ou prognóstico, sendo então acompanhados para se comparar a ocorrência de doença. Viu, gente? Ele falou de acompanhamento, ele falou de expostos, não expostos, falou da ocorrência ou não de doença. Que tipo de estudo é esse, pessoal? É um estudo individuado, é um estudo longitudinal e é um estudo observacional. Que tipo de estudo é esse? Está aqui. É o estudo do tipo coorte. Tá bom? Vamos lá. Agora, gente, no posto de saúde, um médico atende uma pessoa de 53 anos em que a hipertensão não está controlada. Ele decide, então, aumentar a dose do diurético, que ela já é utilizada, ficando, no entanto, com uma dúvida sobre se deveria ou não adicionar outra medicação. Ele resolveu pesquisar sobre o assunto. Que tipo de delineamento ele deve preferencialmente revisar na literatura? Gente, de todos os estudos, qual seria o melhor de todos? É o estudo que sintetiza vários estudos. Esse é o melhor. Para olhar de forma rápida, esse é o melhor. Porque ele usou vários estudos para ser feito. A gente acabou de falar sobre ele. Então, gente, seria uma meta-análise. Melhor ainda se for uma meta-análise do melhor estudo de intervenção que tem. Então, tá aqui, gente. Meta-análise a partir de ensaios clínicos randomizados. Beleza? Gente, as questões caem assim. E todas essas são desse ano para vocês. Tá bom? Caem exatamente assim. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, gente. Questão grande. E cuidado, pessoal, que muitas vezes a prova de medicina preventiva está no final. Quer vencer a gente pelo cansado. Não deixem isso. Muitas vezes a questão é dada, e quanto maior, mais fácil é ela. Quer ver? Olha lá, ó. Estudo realizado por uma unidade de saúde do município de Florianópolis. Buscou informações contidas nos prontuários para avaliar os níveis de colesterol em uma amostra de indivíduos por meio de seus prontuários. A amostra de... Parou aqui. Gente, repara o que ele viu. Olha só. Ele pegou informações contidas nos prontuários para avaliar os níveis de colesterol em uma amostra de indivíduos por meio de seus prontuários. Então ele está olhando só para um momento, pessoal. Repara só que tipo de estudo é esse, gente. Está aqui embaixo. É um estudo do tipo transversal, gente. Eu não acompanhei nada. Eu só olhei e vou tirar uma foto do momento, analisando os níveis de colesterol. Gente, ele entregou a questão em 3 linhas, pessoal. Não vai dar mole, gente. A questão grande geralmente é muito fácil. Estudo do tipo transversal. E como eu pego uma amostra de indivíduos e olho prontuário por prontuário, então foi um estudo com certeza individuado. Por isso que é transversal e não é ecológico. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para estudar o efeito do fumo na gravidez sobre a saúde dos futuros bebês, selecionaram-se 2 grupos do estudo, sendo o primeiro de crianças com mais de 5 intervenções por ano, por bronquite e pneumonia, e outro com crianças que tiveram no máximo 1 intervenção por ano devido a essas doenças. Observou-se que filhos de mães que fumavam na gravidez apresentaram um número significativamente maior de admissões hospitalares por bronquite e pneumonia, se comparado àqueles que mães que não fumavam. Olha só, gente. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou os casos, que são os que vão muito ao médico, os controles, que tem no máximo 1 intervenção, vão pouco ao médico, e olhou para trás. Como é que eu sei disso? Porque ele falou aqui, ó. Observou-se que os filhos de mães que fumavam, apresentavam mais idas ao médico. Então ele viu isso, ele olhou para trás e viu isso, pessoal. Gente, esse tipo de estudo é clássico.
ele pegou os casos, ele pegou os controles e olhou para trás para ver o fator de risco. Esse tipo de estudo está ali, gente. É o estudo do tipo caso-controle. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Sobre as vantagens do estudo de caso-controle, assinar a alternativa incorreta. Letra A. Permite a investigação simultânea de uma maior variedade de possíveis fatores de risco. Pessoal, se eu saio da doença e olho para trás para o fator de risco, eu posso ver vários tipos de fator de risco. A doença só tem que ser uma, mas eu posso ver vários tipos de fator de risco. Então, gostei desse aqui. Útil para estudos de doenças raras. Exatamente. Se eu saio da doença, que ela está na minha mão, ele é ótimo para doença rara. Pessoal, essa questão é desse ano, tá? É exatamente a questão desse ano, não mudei nada, tá bom? C. Ideal para assegurar a correta sequência de eventos. Gente, ele é bom para relação causa e efeito? Não. O ideal para isso é um estudo de coorte, muito melhor. D. Geralmente é um exame relativamente de baixo custo. Sim, é um estudo de baixo custo. Então a B e D estão certas, a C está errada, resposta da questão está ali. Beleza? É assim que cai, gente, pode ter certeza. Vamos lá. Um pesquisador compara estatísticas de diversos países e encontra uma correlação positiva estatisticamente significativa entre a quantidade de bebidas alcoólicas divididas da população e a incidência de pancreatite. Trata-se de estudo que? Pessoal, botei essa questão porque todo ano tem caído de prova e pegado muito aluno bom. Pega a ideia, pessoal. Olha só. Tem dois tipos de estudo de incidência que caem muito em prova. O primeiro estudo, vou até conversar um pouco com vocês, é aquele em que eu saio dos expostos, dos não expostos, vou acompanhando ao longo do tempo para ver a incidência ou não das doenças. Esse tipo de estudo de coorte. Acabou. Beleza? Outro tipo de estudo que cai muito em prova é quando ele fala assim, olha só, eu acompanhei ao longo do tempo a incidência, vamos dizer assim, de dengue na cidade de São Paulo ao longo da década do ano 2000. No ano 2000, a incidência foi 1.000 casos. Estou chutando, tá bom? No ano 2001, a incidência foi 3.000 casos. No ano 2003, foi 4.000 casos. E por aí vai. Você percebe, pessoal, que ele não está comparando expostos e não expostos, acompanhando ao longo do tempo e vendo a incidência. Não. Ele está unicamente olhando a incidência naquele momento. Ele está tirando várias fotos. Uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui. Viu? Aqui é a mesma coisa. Ele olhou e comparou a incidência com a venda de bebidas alcoólicas. Gente, é a mesma ideia, pessoal. Isso cai muito em prova e pega muita gente boa, pessoal. Esse aqui é um estudo transversal. Aqui, ali, ali, em que eu tirei fotos de grupos de pessoas. Então, eu estudo aqui, gente, transversal e agregado e observacional. É um estudo do tipo ecológico. Gente, isso tem caído muito em prova, pessoal. Não vai perder ponto de besteira, tá bom? Fechamos esse bloco. Um abraço.